com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Cantai um hino, cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Aleluia, Espírito e com as mãos, pois Ele é digno de louvor. Digno, digno, Ele é digno de louvor. Aleluia, pois Ele é digno de louvor, pois Ele é digno de louvor, pois Ele é digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Exaltai o seu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Glória, glória, glória ao Rei dos Reis. Glória, glória, glória ao Rei dos Reis. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor, nosso Deus. Hosana nas alturas. Hosana nas alturas. Nas alturas. O Senhor nos trouxe até aqui. Terra prometida, Ele nos fez entrar na aliança em Cristo Jesus. Em paz com Deus posso viver. Eu posso viver. Eu posso viver. Aleluia. Eu posso viver. O homem natural não entende a Deus. Pensa que isto é loucura, mas para nós que andamos no Espírito, Ele nos revelou o seu amor. E o Senhor nos trouxe até aqui. A terra prometida Ele fez entrar na aliança em Cristo Jesus. Em paz com Deus posso viver. O Senhor nos trouxe até aqui. Na terra prometida Ele fez entrar na aliança em Cristo Jesus. Em paz com Deus posso viver. Eu posso viver. Eu posso viver. Eu posso viver. Nos trouxe até aqui. O Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos trouxe até aqui. O Senhor nos trouxe até aqui. Já vi que alguns irmãos têm alguns problemas no ritmo, né? Temos que arranjar aqui uma escola de música. É mesmo. Para começar a endireitarem com os ritmos, não é? Com os compassos. Olha, temos que primeiro é o Daniel. arranjar um metrónomo. Um metrónomo, exatamente. Glória a Deus. Somos uma família, não é? Amém. Eu tenho para mim já há muito tempo que quando nós estamos juntos a servir a Deus, a louvar a Deus, a cantar, a adorá-lo,
Nós somos uma família. E Deus é o nosso Pai. E quando os filhos estão com o Pai, estão à vontade. Brincam, cantam, brincam, sentem-se bem. Estão em casa do Pai, estão seguros. Amém? Não há aquele protocolo. Só há um protocolo de entrada na presença de Deus, que é com cânticos com alegria. Sem alegria ninguém entra na presença de Deus. A pessoa pode estar aqui e pode estar a bater palmas, mas se não tiver alegria, não tiver a fazer isso com alegria, digo-lhe já que o louvor não entra lá, não entra no céu. Deus não ouve o louvor de uma pessoa que não está contente, não está alegre. Ok? Que se estiver triste é outra coisa. Deus vem para nos alegrar, para nos consolar. Amém. Mas quando se trata de entrar na presença de Deus, tem que ser com alegria, com cânticos, que é isso que a gente está a fazer. Amém. Se não fizer isso, não entre na presença de Deus. Pode fazer o que quiser, pode pôr-se de joelhos, pode chorar, pode arrancar os cabelos, como eu, arranquei os cabelos todos e não entrei. Agora já entro com louvor e com alegria. Mas não tem outra maneira de entrar. Esta é o protocolo de entrada na presença de Deus. Amém? Então é bom que nós nos preparemos para isso. Por isso é que a gente às vezes insiste, irmão, bata palmas, alegre-se. Porque quando a gente estamos numa festa de família, ou aniversário, ou uma coisa qualquer, e alguém planta os parabéns e que no fim não batem palmas. Exatamente. E é alguém, uma pessoa que está ali. É uma pessoa, pode ser um filho, pode ser um tio, pode ser um avô, qualquer coisa. E depois bate-se palmas, não é? Bate-se palmas por tanta coisa. Um artista canta, batem-lhe palmas. Não sei quem é que bate mais palmas, mas bate-se muitas palmas por aí. Então, se faz isso a pessoas, mais nós vamos fazer para Deus, não é? E porquê é que a gente faz isso para Deus? Será que Deus é algum ator, algum figurante? Não, Ele criou os céus e a terra. Ele criou os céus e a terra. Ele criou todas as coisas com uma inteligência que é assombrosa. Eu caio-me o queixo quando começo a pensar nestas coisas. Se não fosse Deus a inteligência de Deus, não andávamos aqui a boiar. Não havia gravidade, não conseguimos respirar, não havia oxigênio, não tínhamos produção agrícola porque não havia chuva. E você, mas a chuva? Para haver chuva, meu irmão, tem que haver muita coisa já pensada, porque há muitos planetas que não têm chuva. Mas muitos, são mais os que não têm do que os que têm. Não têm água, não têm mares, não têm rios, não têm nada. E nós temos aqui tudo. Temos vida. E vida com abundância. Amém? Vida com abundância. Posso ouvir um amém? Aleluia. Não é um, vários améns. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Tu estás sentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Ó Alfa, Ômega, Cristo Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a tua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos contigo, contigo estaremos para sempre. Aleluia. Oh Alfa, Cristo Filho, volta. Oh vem, oh vem, oh vem, Senhor Jesus. Oh vem, oh vem, oh vem, Senhor Jesus. Oh vem, oh vem, oh vem, Senhor Jesus.
exaltado, Rei exaltado bem alto. Eu louvo, está exaltado, para sempre exaltado, e eu o louvarei. Ele é Senhor, para sempre Ele reinará. Terra e céu exaltem seu santo nome. Está exaltado o Rei exaltado bem alto, e eu louvo. Está exaltado o Rei exaltado bem alto, e eu louvo. Está exaltado o Rei exaltado bem alto. Está exaltado o Rei exaltado bem alto. Eu louvo. Está exaltado, para sempre exaltado, e eu o louvarei. Ele é Senhor, para sempre Ele reinará. Terra e céu exaltem seu santo nome. Está exaltado o Rei exaltado bem alto, e eu louvo. Está exaltado o Rei exaltado bem alto, e eu louvo. Está exaltado, para sempre exaltado bem alto. Não há igual ao nome de Jesus. Não há igual ao nome do Senhor. Não há igual ao nome de Jesus. É digno de glória, é digno de honra, é digno de poder e louvor. Não há igual ao nome de Jesus. Não há igual ao nome do Senhor. Não há igual ao nome de Jesus. É digno de glória, é digno de honra, é digno de poder e louvor. Só Ele é digno de glória, é digno de honra, é digno de poder e louvor. Só Ele é digno de glória, é digno de honra, é digno de poder e louvor. Aleluia. Aleluia. Oh Pai, nós te louvamos, Pai, porque Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, Senhor, por todas as coisas que Tu criaste, Senhor, por todas as coisas maravilhosas que Tu criaste com inteligência, com uma sabedoria que não há ninguém que se possa comparar a Ti, não há outro como Tu. És único, Senhor, e nós te louvamos e adoramos, Senhor. Dedicamos o nosso tempo, a nossa vida, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, porque Tu és digno de receber, não só por o culto que fizeste, mas acima de tudo por aquilo que Tu és para nós. Porque sendo superior, sendo supremo, Tu vieste aqui ser um como nós. Amém. Vieste aqui tomar a forma de homem e chegar até à morte, Senhor, para nos poder salvar, para nos poder livrar da condenação eterna, Senhor. Por muitos anos que eu vivo, Senhor, eu nunca vou esquecer tudo o que fizeste por mim, Senhor. Nunca vou esquecer, nós não vamos esquecer isso. Todos os dias nos vamos lembrar, Senhor, quão maravilhoso Tu és, quão grande Tu és, Senhor. Maravilhoso, cheio de amor, de compaixão, cheio de misericórdia, cheio de graça, Senhor. Obrigado, Pai, obrigado. Tu nos perdoaste. Obrigado, Jesus.
Permitiste que o teu Filho morresse por nós, para nos tirar aquela condenação que nos levava direitinho para o inferno. Mas hoje nós sabemos que vamos a caminho do céu, temos um lugar reservado na tua família, à tua mão direita, Senhor, que é onde nós estamos neste momento. E hierarquicamente, Senhor, fisicamente estamos aqui, mas hierarquicamente nós estamos sentados à tua mão direita em Cristo, acima de todo o principado, poder e potestade, acima de todas as coisas que nos rodeiam, todas as coisas que estão criadas, Senhor, tudo está debaixo dos nossos pés, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela exaltação que tu nos deste, Senhor. Obrigado pelo lugar que tu nos conferiste, Senhor. Por todas estas benesses, Senhor, todos estes benefícios, todas estas coisas boas que tu nos deste, Senhor. Muito obrigado, Pai. Mais uma vez entregamos a ti toda a honra, toda a glória, em nome de Jesus. Todo o povo diz comigo. Amém. E? Amém. Amém. E? Amém. Amém. E? Amém. E estávamos aqui a noite toda. A noite toda. Se estivéssemos a noite toda a dizer amém, Assim não seja, era mau. Assim seja, assim seja. há quem faça outras coisas, não é? Quem faça bem pior. Yeah. Podemos sentar. E eu vou-me raspar daqui para fora. Deixa eu... Estava aqui vendo que eu tinha a minha lição, que eu tenho uma lição, não é? Sou eu que vou dar a lição, não é? Sou eu que vou dar a lição. A lição. Está mesmo calor. Eu estou cheio de calor, veja bem. Talvez a gente apanhe aqui mais do que vocês. Tem frio? Só se arranjarmos um cobertor, uma coisa qualquer. Eu estou cheio de calor. Eu estou cheio de calor, eu sinto o calor. Hã? Muito bem, eu tenho uma lição de hoje. Glória a Deus que eu tenho uma lição. Eu fico todo contente quando tenho uma lição, que para juntar às outras que eu tenho. Já não sei quantas lições é que eu já dei durante toda a minha vida, mas tenho lá um espólio que não é brincadeira. E é mais uma. Fiquei todo contente, olha, mais uma para o meu arquivo. E o título desta mensagem é Deus além do limite. Porque publicaram uma coisa muito interessante no WhatsApp. Já não me lembro quem é que publicou no nosso WhatsApp. E daí nasceu esta mensagem. Que é Deus além do limite. Nós somos pessoas limitadas. Somos mais limitados que os anjos. Sabia disso? As pessoas pensam que são muito importantes, mas nós fomos feitos um pouco menor que os anjos. É o que está escrito. Os anjos são mais poderosos, têm mais poder, têm muito mais do que nós. Nós somos muito limitados. Os anjos, por exemplo, não podem passar através de uma parede, podem viajar à velocidade da luz. Nós não. Temos matéria, temos corpo, está aprovado que o ser humano, toda a matéria não pode viajar à velocidade da luz. Mesmo que a gente inventasse alguma coisa que ainda não está inventado. Há umas teorias, mas se já tivesse inventado de viajar à velocidade da luz, o ser humano não podia, porque a matéria não aguenta andar à velocidade da luz. A velocidade da luz é uma coisa que foi Deus que criou, ultrapassa o nosso entendimento. Não ultrapassa o dos cientistas, porque eles sempre querem investigar e saber muita coisa. Mas a velocidade da luz é uma coisa impressionante. Inclusivamente, o tempo para quando uma coisa anda à velocidade da luz. Se nós pudéssemos viajar à velocidade da luz e sair daqui do planeta, quando voltássemos, os nossos filhos estavam mais velhos que nós. Porque o tempo à velocidade da luz anda muito mais devagar. Não tem comparação. Há um filme que eu vi, e o filme, se isso fosse verdade, é real. Ele, quando chegou à Terra, foi para o espaço, quando voltou, os filhos já estavam a morrer. Que ele chegou, estava fresco na alface. Se isso fosse possível, que ainda não inventaram nada para viajar à velocidade da luz, era isso que acontecia. Nós viajávamos numa coisa, os anjos fazem isso. Nós não conseguimos fazer. Os anjos têm um poder que nós não temos. Portanto, nós somos limitados. O que é que nós precisamos?
Porquê é que Deus nos fez assim? Deus nos podia ter feito super-homens, com poderes, assim. Porquê é que Ele nos fez assim? Eu creio que Deus fez-nos assim, sabe para quê? Para a gente depender dEle. Ele criou-nos assim, com poucas coisas, porque se nós fôssemos super-homens, ninguém ligava nenhuma a Deus. Ninguém precisava de Deus para nada. Hã? É o que eu estou a dizer, mas nós somos limitados e se fôssemos super-homens, que não somos, nós não ligávamos nenhuma a Deus. Nada, Deus estava lá porque a pessoa viajava à velocidade que queria, não precisava de aviões, voava como o super-homem, né? nas bandas desenhadas. Nós temos que andar, cansamos-nos, temos fome, temos sono. É o ser vivo mais fraco somos nós, de todos que você conhece. Pense lá num ser vivo qualquer, um animal, assim, pense lá num qualquer. Pense lá, diga agora o que é que pensou. Um leão. Já compara um leão com um ser humano. Quem é que tem mais força? É o leão, não é? Até se costuma dizer, é leão. Claro que há aqui já alguém dos leões, ficam todos contentes, não é? Se há das águias, a águia, por exemplo, consegue voar a não sei quantos mil metros de altitude, tão alto como os aviões, quase como os aviões. Nós não conseguimos voar. A não ser que alguém caia da ponte sobre o Tejo abaixo, aí voa. Mas voa é tudo cá para baixo, não é? Nós somos o ser humano é um ser vivo, é o mais fraquinho de todos. Começa logo por dizer que precisamos de vestir. Você já viu algum urso vestido? Sem ser do circo. Já alguma vez viu algum urso vestido? Assim, com fato e gravata. Assim, com uma camisola como eu, assim. Com esta corzinha assim. Não. Os animais têm pelos, ou têm escamas, ou têm uma proteção própria. Já nascem assim. O ser humano não. O ser humano, quando Deus criou o homem a primeiro homem e a primeira mulher, eles estavam cobertos da glória de Deus. A Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Porquê? Porque eles não viam a nudez um do outro. O ser humano foi criado sem roupa, sem nada, sem pelo, sem escamas, sem nada, é assim. E quando perdeu essa glória, quando eles pecaram e desobedeceram a Deus, essa glória saiu deles, por isso é que eles esconderam-se. Com vergonha, esconderam-se. E o homem, até, esta é uma imagem para quem sabe e já viu fotografias, não é? A ilustrar o Adão quando pecou mais a Eva, o homem assim com uma folha de parra, não é? Uma folha de parreira, o que é? Ou de figueira, era de figueira, pois parreira é outra coisa. Está lembrando da água da parreira, né? Mas ele tinha uma folha de figueira, cobriu-se com aquilo para se tapar. Porque ele tinha perdido aquela glória. Os animais não precisam nada, não se envergonham de andar todos nus. Olha os cães, até se costuma dizer, têm vergonha de cão. Os cães não têm vergonha e eles não todos nus. Mas o ser humano não pode andar todo nu, era uma barraca de todo tamanho, já viu? Daí se vê que nós somos os seres mais fraquinhos, mais limitados. Não podemos voar, não podemos correr como os gatos e como os cães. Você já uma vez viu algum gato a cozinhar cozido à portuguesa? Não, um cão. Um cão ali a fazer umas moelinhas. Ou umas bifanas. Hã? Já viu um cão a fazer bifanas? Não, porque eles não sabem cozinhar. No entanto, eles não passam fome. Eles desenrascam-se em qualquer lado. Vão aos caixotes de lixo e apanham aquilo. Há sempre lá qualquer coisa que eles podem comer. Olha o ser humano. O ser humano tem necessidade, começa logo por dizer que quando nasce, o ser humano quando nasce é mais frágil de todos. Os animais quando nascem, olha os crocodilos e as cobras, quando têm filhotes, né, quando têm a criação deles, elas ficam por conta própria. Mal acabam de nascer, já vão à vida delas. Não têm necessidade de estar a mamar como nós.
E então se eu mamava, a minha mãe diz que era uma vergonha quando ia a qualquer lado e eu tinha que mamar, porque eu era assim uma coisa aflitiva. Há uns que são mais mamões que outros, não é? O ser humano precisa de proteção de colo. Até alguns têm 30 e 40 anos e ainda estão debaixo das saias dos pais, das saias das mães. Ainda andam dependentes dos pais. Com 30 e 40 anos. Mais velhos ainda? Pois, é natural. E já disse 30 e 40, assim mais ou menos uma idade que eu já tinha idade para ter juízo, mas há muita gente que não tem. O ser humano é assim, enquanto que os animais não. Os animais nascem e começam logo a desenrascar-se. E alguns ainda precisam de alguma atenção das mães, né? Que vão caçar para lhes dar de comer, mas aquilo não demora muito. E ao fim do ano eles já estão por conta deles, ou 2 anos já sabem ir caçar e matam para comer. O ser humano não, é muito limitado. Eu estou a falar aqui de uma lição que é o Deus sem limite, ou o Deus além do limite. Aquilo que é para nós limites, todos nós temos limites, Deus não tem limites. Graças a Deus que Ele não tem limites, porque senão nós íamos agarrar ao quê? Não tínhamos hipótese nenhuma. Estávamos aqui sozinhos neste mundo, num mundo hostil, num mundo cheio de problemas, num mundo cheio de obstáculos, num mundo cheio de contradições. Nós não tínhamos hipótese. Mas alegrem-se. Ponham um sorrisinho bonito e alegre-se. Porque Deus viu e sabe as suas limitações e está aqui para o acudir. Todos nós chegamos ao nosso limite. Todos nós temos o nosso limite. E há alguns, por força das circunstâncias, os limites começam a ser cada vez mais pequenos. E quando ouço uma pessoa dizer, epá, não tenho paciência para nada, irrito-me, tudo me faz impressão, tudo me faz... Não tenho paciência para nada. Nunca ouviu isto. E você nunca disse. Eu já disse isso muitas vezes. Eu não tenho sem paciência para nada. E ninguém me fez mal. Nós é que chegamos a um limite. Nós temos um prazo de validade. Há alguns que conseguem passar dos 100 anos. Muito raro. Há outros que nem aos 30 chegam. Quem trabalha no hospital sabe como é que é. Gente nova que vão para lá. A minha esposa trabalha ali no Beatriz Ângelo. E ela vai e lida com pessoas internadas, não é? Jovens com 20, 25 anos, de um dia para o outro, apagam-se. É muito triste, não é? E velhos também, mas os velhos, pronto, ainda é como já viveram a vida deles. Agora, jovens com 20, 25 anos e até menos, morrerem, não é brincadeira nenhuma. Nós somos pessoas, somos seres muito limitados, mas Deus vai além do limite. E há casos na Bíblia. Eu queria que vocês abrissem, ó, por favor, ali na Regi, se puserem Êxodo 14, versículo 1. Deus fez-nos limitados para que nós pudéssemos buscar a Ele e Ele possa ser glorificado. Êxodo 14, 1. Quando nós vamos ter com Ele, se há coisas que Deus gosta, é de ser buscado, de ser encontrado. E você diz, mas Deus não sabe onde é que eu estou, sabe? Só que Ele está à espera que seja você a tomar a iniciativa de ir ter com Ele, de lhe pedir ajuda. Porque Ele gosta de ser glorificado. É uma mania que Deus tem. Ele acha que é Deus... Ele acha que é Deus, ele pensa que é Deus e quer ser tratado como tal. E quando nós o tratamos como Deus, porque agora repara, mas eu trato Deus como Deus. Trata? Será que trata? Ou será que nos dias que o seu limite passa, quando você, a sua vida, a sua paciência passa do limite, você a primeira coisa que pensa logo é nele? Se calhar não é. Se calhar você começa a entrar em parafuso. E começa, se calhar, a mandar vir com alguém.
ou a fazer outra coisa qualquer. É isto que nós precisamos de meditar, e é por isso que eu tenho este estudo, que é um estudo pequenino. Olha, pode-se contar por os dedos das duas mãos as linhas que eu tenho aqui. Só que a grandeza do significado disto é tão profunda, tão grande, que se fosse a pôr em papel a grandeza deste assunto, não havia livros que chegassem. Porque Deus é para além do limite. E quando você chega a um ponto que já não aguenta mais, é quando Deus entra em ação. Já pensou nisto? Quando você chega a um ponto e já não aguenta mais, é aí que Deus fica preparado para entrar em ação. Se você deixar. Pois o que é que eu tenho que fazer? Reconhecê-lo. Saber que ele é para além do seu limite, não tem limites, e que você pode meter uma cunha. Quando você diz, isto é tão simples, aquilo que eu estou a ensinar é para crianças. Quando você diz, eu já não aguento mais, Senhor. Se você ouvisse Deus a falar, ele dizia-lhe assim, deixa comigo. E quando nós pedimos-lhe ajuda e entregamos a ele o assunto para resolver, ele entra em ação. Porque Deus não faz nada sem a sua autorização. Veja o respeito que Deus tem por si. Você, quando está numa casa estranha ou é convidado, você não chega lá e não põe os pés em cima da cômoda e não se senta assim de qualquer maneira. Não, você chega lá com cerimónia. Não é a sua casa. E você faz aquilo porque tem cerimónia, tem respeito pela pessoa. E Deus, se há pessoas cerimoniosas e com muito respeito, Deus é o maior respeitador e o mestre de cerimónias. Se não fosse assim, eu não dizia, entrai no seu templo com ações de graças, com alegria. Chega-se ao trono dele com alegria. Ele tem preceitos, tem métodos, tem disciplina, tem um critério. Ele tem uma maneira, um modus operandi que nós precisamos de aprender. A Bíblia não é nada mais do que o livro de instruções que nos mostra, nos ensina como é que nós vamos fazer. E dá-nos exemplos de pessoas, e eu agora é isso que eu vou fazer, exemplos de pessoas que também com limites. Toda a gente da Bíblia, eu só pus aqui alguns, não pus todos, porque se vocês tiverem ideia, depois podem acrescentar. Mas, por exemplo, um dos primeiros homens que teve montes de limites, para não falar em Adão e Eva, foi Moisés. Moisés era um homem que chegou ao seu limite. Qual foi o limite de Moisés? Sabe qual foi? Foi o Mar Vermelho. Quando eles saíram do Egito, Moisés, sabe que o povo de Deus, os judeus foram feitos escravos. Tudo começou muito bem, mas aquilo desandou. Eles não reconheceram os primeiros homens que tinham entrado lá, no Egito, e começaram a ser feitos escravos. Esse foi logo o primeiro limite deles. E Deus fez ali uma série de milagres e maravilhas, fez coisas, mandou uma série de pragas para desencorajar os egípcios de os manterem cativos como escravos. E eles começaram a ver que era o Deus daquele povo, o Deus dos judeus, que estava a trabalhar a favor do povo. Porque o limite do povo tinha chegado ao fim. O limite do povo chegou ao fim, eles eram escravos, comiam mal, dormiam mal, não tinham direito a nada. E Deus o que é que fez? Interveio. E quando interveio, começou a mandar pragas sobre o Egito. E coisa curiosa, todas as pragas que Deus enviou sobre o Egito era para ridicularizar os deuses deles. No Egito eles adoravam, por exemplo, o rio Nilo. O rio Nilo hoje é um rio como outro qualquer. Sempre foi um rio. Só que para eles o Nilo, aquele rio, era um deus. Era uma coisa que eles adoravam. Eles adoravam o sol. Eles adoravam a lua. Adoravam os animais. Eles punham animais em pedra e adoravam-nos. Veja onde é que chegou a cegueira daquele povo. Então,
todas as coisas que Deus enviou pragas foi exatamente para lhes dizer a ele, é que esse Deus não vale nada, eu é que sou importante. E mandou as pragas sobre o rio Nilo, as águas ficaram feitas em sangue. Imagina o sangue, para quem sabe o que é o sangue, se estiver um dia ou dois ou três, assim, de qualquer maneira, começa a apodrecer, é um cheiro, uma coisa impressionante. Agora imagina um rio só em sangue. O cheiro que não era, ninguém podia nadar, ninguém podia nem sequer ir à pesca, não havia lá nada, morreu tudo. Foi logo exatamente aí que Deus apontou a sua arma, sim, toma lá, esse é um Deus, então toma lá o teu Deus. E que ficou feito em porcaria. Os limites, os nossos limites, servem para Deus ser glorificado. E o povo que estava limitado na escravatura, de repente, os egípcios até deram-lhes coisas para eles sair. Pagaram-lhes para eles sair do Egito, do país deles. É como se eles agora tivessem preso aqueles que andam a fazer corrupção aí no governo e os pusessem na prisão, e eles lá fossem tão bem vistos que até lhes pagavam para sair. Alguns precisavam lá estar mais tempo ainda, não é? E devolver o dinheiro que roubaram. Mas isso é outra conversa. Já é outro estudo. Deus libertou-os daquela escravatura. E eles ficaram livres e foram a caminho da terra prometida. E Deus sempre guiá-los. E quando Moisés, que ia à cabeça do povo, que ia arregimentado, ia em formação como um exército, saíram do Egito, e eles foram encaminhados por Deus, podiam ter ido para a terra prometida, era só atravessar o Mar Vermelho, era só atravessar ali um estreito, que quase que se ia a pé e tudo, para passar para o lugar que Deus tinha destinado, mas Deus não guiou-os para um caminho diferente. Para não entrar em combate com os povos locais, porque se eles entrassem em combate, ficavam tão desanimados que voltavam para o Egito outra vez. Eles disseram, então trazes para aqui, no Egito a gente tinha pão, Eles esqueceram-se da escravatura. Eles esqueceram-se que não tinham comer, que eram miseráveis, não tinham nada. E quando estavam livres, ainda reclamaram. Trouxeste-nos para aqui para o deserto, para quê? Não tínhamos lá tanto pão, tanta... Veja bem, esqueceram-se que lá passavam fome. Mas pronto, nós somos assim. O ser humano é assim. Não é os egípcios, não é os judeus na altura, somos nós. Às vezes não damos valor às coisas. E eles embicaram por um caminho, e o que é que encontraram pela frente? O Mar Vermelho. O Mar Vermelho foi o limite de Moisés. Moisés queria andar para a frente e tem de repente um mar. O Mar Vermelho é tipo um oceano pequenino, não é propriamente um oceano Atlântico, nem um Índico, nem um Pacífico, mas é bastante água. Tem mais água que você tem na torneira. E eles chegaram ali, e o que é que aconteceu? Quando os egípcios viram que o povo saiu, pensaram, opa, foram por ali, que maravilha, vamos atrás deles, que eles ali não conseguem passar, é o mar. Como é que eles vão passar o mar? Lá eles não tinham barbatanas, não tinham barcos, não tinham nada, não tinham aquelas coisas que têm o nome, que esquece-me o nome, que andam na água. O quê? Não sabe o que é? Não tinham fatos de mergulhador, não tinham nada. Chegaram ali, foi o limite deles. O limite de Moisés foi o Mar Vermelho. E o que é que Deus fez? O que é que Deus fez? Quando eles estavam com os inimigos atrás, o que é que Deus disse a ele? Anda para a frente, siga em frente. E a minha mão estará contigo. Quando eles puseram o pé no mar, o que é que aconteceu ao mar? Abriu-se. O Mar Vermelho abriu-se. Deus fez o milagre. Amém? Deus é um Deus de milagres. É um Deus de milagres para si? E para mim também. É um Deus de milagres para aqueles que acreditam nele e confiam nele. O mesmo Deus que é de milagres para si pode não ser para o vizinho do lado. Depende de como é que você o encara, depende de como é que você o trata, depende de como é que você age no momento da aflição.
podemos estar aqui todos juntos e um agir de uma maneira e outro agir de outra. Não tem nada a ver. Deus vai ao encontro daqueles que o buscam, daqueles que lhe pedem ajuda, daqueles que se entregam a Ele, daqueles que reconhecem as suas limitações. E como o povo chegou, de repente, o exército dos egípcios por trás, à frente do Mar Vermelho, que pode ser que eles tinham? Bola, tinham nada. Mas Deus disse, não, segue em frente, dá o primeiro passo. Porque quando des o primeiro passo, eu vou fazer alguma coisa. E foi o que aconteceu. Eles deram o primeiro passo, a medo. Ponha-se no lugar do povo judeu. Com os egípcios atrás a persegui-los, com armas até, com os punhais aqui na boca, e mais sei lá o quê. Davam cabo deles. E o mar à frente, o que é que você fazia? A gente fala bem porque não fomos nós. Mas olha só. E quando Deus disse, dá o primeiro passo. E assim, dá o primeiro passo, ele não sabia nadar. Eu acho que naquele tempo não sabia nadar, pelo menos não faziam competições de natação, não é? Só se fosse na tacinha, os mais pequeninos, não é? O Mar Vermelho à frente, o exército atrás, eles devem ter pensado assim, hoje é aquele dia, estamos tramados, não temos hipótese. Mas o que é que aconteceu? Quando eles puseram o primeiro pé no Mar Vermelho, à entrada do mar, o mar disse que se dividiu. O mar, já pensou isso? O mar a dividir-se, a abrir, é como se fosse ali à costa da Caparica e agora quando vier o verão, não é? Agora não, que está um bocado frio, mas ia ali à costa da Caparica, metia a pé assim um bocado a medo, assim com frio, assim naquelas ondinhas assim que vêm até mesmo à beira, e aquilo de repente o mar começava-se a abrir, e ele acontece na costa que até à Torre do Bugio, que é aquela coisa que está lá no meio do rio, quando está a maré vazia, consegue-se ir quase que a pé até lá. Mas isso é por causa da maré, não é? Eu estou a falar do mar, não estou a falar de um rio, estamos a falar do mar. O mar abrir-se, é como se você fosse ao mar mesmo e o mar se abrisse e você fosse a pé até ao Brasil. Andavam uns milhares de quilómetros, mas não era impossível. Esse é o Deus que eu estou aqui a falar, um Deus que vai além do limite. Êxodo 14:1. Podes passar, se não te importas. E agora pode ser um atrás do outro, está bem? E falou o Senhor a Moisés dizendo, fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Hahirote, entre Migdol e o mar. Estes nomes são assim um bocadinho controversos para mim, porque não sei às vezes soltá-los como deve ser. Diante de Baal-Zephon, é cada nome, podia ser Alcântara, podia ser Pinha de Louros, ou podia ser Pontinha, mas não, Baal-Zephon. Em frente dele apresentareis o campo junto ao mar. Do 3. Então Faraó dirá aos filhos de Israel, estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. Está a ver? O próprio Faraó dizia, estão tramados, tem o mar à frente e o deserto atrás, que pode ser que as têm? Nenhuma. Podemos continuar, por favor? E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga e serei glorificado. Em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles fizeram assim. Já viu qual é a intenção de Deus? Ele é que fez isto tudo. Quando o povo chegou a um ponto, ao seu limite, Deus fez tudo. Endureceu o coração do Faraó, abriu o Mar Vermelho e eles afogaram-se todos. Já vamos ver mais à frente no excerto bíblico. E fez tudo. E o que é que ele endureceu o coração do Faraó? Para ir atrás deles. Para que ele fosse glorificado. É isso que eu estava a dizer. Os nossos limites têm uma função. É glorificar a Deus quando você depende dele. Quando você confia nele. Quando você está aflito e vai a ele, ele é glorificado. Porque ele quer fazer aquilo que ele sabe fazer. Que é aquilo que você não consegue fazer. Você é limitado, mas Deus não é. Ele faz aquilo que você não consegue.
E Deus também não lhe obriga a si a fazer aquilo que você não consegue. Deus não lhe dá a si nada que você não consiga fazer. Lembre-se disto. Deus não lhe vai dar nada para fazer que você não consiga. Deus não é parvo. Então, um pai com um miúdo de 2 anos vai lhe dizer, pá, agora vais, pá, já estou farto de te aturar, agora vais, mas é sair de casa, vais trabalhar, que é para ganhar dinheirinho, porque isto não pode ser. Um pai faz isso a um miúdo. Há pais, como estava ali a dizer, vai a alguns com 30 e 40 anos e os pais ainda os sustentam. Também não está certo. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas Deus é um pai. E Ele, quando vê que a gente não consegue mais, Ele não o obriga a fazer nada. Ele é que faz tudo. Ele é que faz tudo. É como aquele que manda os foguetes e ainda vai apanhar as canas. É Deus que Deus faz isso. Deus, quando você e nós chegamos a um limite, Ele vai além desse limite porque Ele tem poder para isso. Epá, Deus, você não consegue na sua cabeça entender Deus. Na sua cabecinha pequenina como a minha, estou a falar da cabecinha do cérebro, não é? Do nosso entendimento. Não, há uns que têm a cabeça um bocadinho maior que outros. Mas o nosso entendimento não entende Deus. Não entende. Se você diz, eu entendo Deus, não entende nada. Não fique aí a pensar que é muito inteligente, porque com toda a inteligência do mundo, os mais inteligentes às vezes são os que entendem menos a Deus. Olha os cientistas. Vai lá, veja lá, já uma vez ouviu um cientista dizer, o universo foi Deus que criou. Já uma vez ouviu um cientista a dizer isso? Não, para não. Eles vão arranjar lá sempre uma teoria do Big Bang e de mais não sei o quê, para dizer como é que as coisas foram criadas. E como é que a vida apareceu. Tem sempre lá uma teoria. Mas nunca ouvi nenhum dizer, isto só Deus. A não ser Einstein. Einstein, o maior cientista da nossa época, ele dizia, a partir daqui, porque ele relativizou, aliás, equacionou a teoria da relatividade e estas coisas da viagem ou da velocidade da luz, ele pensou nisso tudo. E ele disse, a partir daqui, daquela teoria da relatividade, ele dizia, a partir daqui só Deus. Ele reconheceu Deus. Foi dos poucos cientistas, dos mais, ele é o pai dos cientistas todos, não é? Que reconheceu Deus. E isso é de louvar. É um mérito que ele tem. Nós temos que fazer a mesma coisa, não precisamos ser grandes cientistas, mas temos que entender Deus como Ele é. E mesmo você faça esse esforço para o entender, você nunca vai entender a Deus. Porque Ele é tão grande. O poder dele é tão grande, é tão ilimitado, que você nunca vai conseguir pôr Deus numa caixinha, que é a sua cabeça. Nunca vai conseguir. Deus vai muito além disso. Posso ouvir, meus irmãos? E continuando com o versículo que estava, por favor. Eis que Deus fala para Moisés, olha, eu vou endurecer o coração do faraó. Ele fez aquilo que mais ninguém consegue fazer. Endurecer o coração. O que é isso, pastor? É aquelas pessoas que dizem uma coisa hoje e depois arrependem-se. O faraó deixou o povo sair do Egito, não foi porque quisesse, foi porque foi obrigado. Porque as pragas começaram a cair, os animais morreram, aquilo ficou tudo em trevas, o sol ficou completamente escurecido, eles andavam lá a palpar para andar e andavam a bater com a cabeça uns nos outros, a nação ficou completamente sem hipótese nenhuma. E eles pensaram, melhor deixar estes tipos sair daqui porque senão estamos tramados. E ele não fez aquilo de vontade própria, nem com alegria. Foi por aflição, vamos deixar estes tipos ir embora. E quando deixou os judeus irem-se embora, arrependeu-se. Porquê? Porque Deus endureceu-lhe o coração. Alguma vez, aquilo que ele tinha passado, ele iria endurecer o coração? Não. Aquilo que tinha passado era suficiente para os mandar embora, porque estes povos, os egípcios e outros, não é? Eles tinham muito temor das divindades, muito temor das coisas espirituais, que eles não entendiam, eles tinham muito temor. Então Deus endureceu-lhe o coração, perderam o temor e disse, mas estes vão-nos fazer falta, estão estes escravos.
E depois quem é que nos constrói as casas? Quem é que nos vai construir o estádio do Benfica? Lá na altura, não sei se havia, não sei se o Benfica já era no tempo dos egípcios, não, mas é capaz de ser, já dos mais antigos, não é? Ou o Sporting. Quem é que nos vai construir o metro? Porque já andavam a pensar a fazer o metro lá na altura. Quem é que nos vai fazer essas construções todas, pá? Já não pode. Nós temos o nosso trabalho e somos egípcios, somos a nação mais poderosa do mundo. Não nos vamos agora estar a sujeitar a ir para as obras. Precisamos dos judeus para trabalhar. Sempre foi assim. O que é que aconteceu? Quando ele viu que a mão de obra ia toda a fugir, arrependeu-se e vamos persegui-los. E para que é que Deus fez isto? Para ele ser glorificado. Para que é que Deus lhe deixa que você tenha obstáculos à sua frente? Para ele ser glorificado. Quando você o reconhece. Continuando, os versículos, por favor. Mais, agora é o 5. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo e disseram: por que fizemos isto? Havendo deixado ir Israel para que não nos sirva? Está a ver? Arrependeram-se. Perdemos a mão de obra da construção civil. Precisamos de escravos. Continuando o versículo a seguir, por favor. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou 600 carros escolhidos. Ouça, os judeus saíram de lá sem nada. Saíram de lá sem armas, sem nada. E foram atrás dele, do povo de judeu, com 600 carros. Armados até aos dentes. Porquê? Sabe porquê? Porque eles sabiam, os judeus sabiam, os egípcios sabiam que eles tinham um Deus levado à breca. O Deus que enviou aquela saraivada toda, saraiva e fogo. O Deus que fez com que aquela água se transformasse em sangue. O Deus que fez aquela praga das trevas. Os egípcios não eram parvos. Eram estúpidos, mas não eram parvos. Ou eram parvos, mas não eram, ou eram parvos e não eram estúpidos. Não eram. Eles sabiam, tem que ser um Deus mais poderoso que o nosso Osíris. Ou com o nosso Ra. Sabe o que é o Ra? Era o Deus Sol. Eles adoravam o Sol. O Sol realmente tem coisas fantásticas, mas não conseguia fazer aquilo que foi feito nas pragas do Egito. Então eles pensaram, eles não eram parvos. Eles pensaram, o Deus destes tipos é qualquer coisa de assombroso. E quando eles os perseguiram, foram armados com armas na boca e granadas, não sei o que é que eles levaram, mas deviam levar qualquer coisa também. E deviam levar também uns bifes para comer pelo caminho. Digo eu, há umas batatas fritas. Armados até ao pescoço, com medo desse Deus poderoso. Continuando o versículo, está bem? Mais, o outro a seguir, o 8. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel, porém os filhos de Israel saíram com alta mão. Alta mão. Com alta mão saíram por cima. Quer dizer, saíram vitoriosos, sim, com alta mão. Nunca tinha visto essa tradução. Alta mão. Altamente. É caso para dizer, saíram de lá altamente. Deve ser daí que vem essa frase. Altamente. Isso altamente. Altamente quer dizer superior. Versículo 9. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon. Aquelas terras, valia mais por Trafaria, Costa da Caparica, era mais fácil. Mas pronto. E eles ficaram a pensar que aqueles tipos estão tramados, tem o exército por trás e o mar pela frente, vai ser uma pera doce.
Só que continuamos. Vamos ver o que é que aconteceu. Versículo. Isso. E aproximando-se Faraó, filhos de Israel, levantaram os seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. E temeram muito. Não admira, não é? E se você fizesse o mar à frente e o exército atrás, você também tinha miaufa, não? Ou não? Não tinha? Você é corajoso. Tinha, né? Continuando o versículo. E temeram muito, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Olha aqui. Clamaram ao Senhor. Os nossos limites têm um propósito. É para nós clamarmos ao Senhor, dependermos dele. E eles tiveram a atitude certa. As coisas que estão-lhe pela frente que você não consegue resolver servem para glorificar a Deus e servem para você depender dele. Porque se você fosse o super-homem, o Batman, ou o Homem-Aranha, andava aí, não precisava de ninguém. Já viu o Homem-Aranha? Nem precisava de autocarro. Continuando o versículo sai muito depressa, não é? E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Porque nos fizeram isto, fazendo-nos sair do Egito? Olha o povo a reclamar. Há sempre alguém que reclama. Há sempre alguém que não compreende a Deus. Há sempre alguém que não compreende os pastores e quem prega a palavra. Não percebem. Não compreendem porque é que as coisas estão a acontecer. Não compreendem. Ficam a reclamar. Continuando o versículo. Não é esta a palavra que te falámos no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios, para que melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. Olha a lata desta malta. Eram escravos, não tinham onde ficar, onde dormir, não tinham a família, tinham lá a família, mas eram todos escravos, não tinham direito a nada, passavam fome, passavam frio, trabalhos forçados, e de repente, quando aquilo acontece, começaram a chorar, porque é que Deus os tinha tirado lá, se não era melhor ficar no Egito? Esqueceram-se. Isto é o exemplo típico, é o nosso exemplo típico, nós esquecemos facilmente as coisas. Infelizmente é assim. Continuando os versículos, Moisés, porém, disse ao povo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor. Não é fácil ser líder. Não é fácil ser pastor. Não é fácil liderar uma congregação através do poder de Deus e da palavra de Deus. Não é fácil. Nós encontramos os mesmos problemas que o Moisés encontrou. O versículo outra vez. O versículo desaparece muito, é por causa da gravação, não é? Para não estar lá só os... Eles querem ver a minha cara. É linda. Menina linda. E vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes nunca mais tornareis a ver. Claro que eles não entenderam o alcance desta frase. Os egípcios que nós viram nunca mais se tornarão a ver. Também que vão se evaporar? Não. Já vão ver o que é que aconteceu. Continuando o versículo. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Irmão, eu disse isso no dia, quando você não sabe o que é que há a dizer, cale-se, não diga nada. Porque nós com a nossa boca só estragamos. Começamos a falar disparates. Falar coisas que não devemos. Zangados com isto e com aquilo, a pôr culpas em cima de toda a gente e... Era como o barbeiro. Falava mal toda a gente e quando não tinha mais ninguém, sentava-se em frente ao espelho e dizia, tu também não prestas. É falar para o espelho, que era para ele. Não tinha mais ninguém de quem falar. E nós somos um bocado como o barbeiro. E Deus disse, e vós vos calareis. Mas foi Deus que falou para os egípcios, para os judeus que tinham saído do Egito. Não, Deus está a falar isso para si e para mim. Não sabe o que é que há de fazer? Cale-se. Não diga nada. Não diga disparates. Ou como se diz em Brasil, não diga abobrinha. Continuando o versículo, por favor. Então disse o Senhor a Moisés, porque clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Então, Senhor, clamamos ou não clamamos? Clamamos.
Mas o que é que Deus quer que a gente faça? Que siga em frente. Não volte para trás, não desista. Não abra mão das coisas que Deus lhe deu ou que lhe quer dar. Não abra mão disso. Marche. Marche, siga em frente. Alguma coisa vai acontecer. E o que vai acontecer vai ser com certeza bom. Mesmo no meio das circunstâncias más, Deus tem coisas boas para lhe dar. Deus tem um livramento para si. O diabo não se vai ficar a rir. Pois o diabo anda atrás de mim. Vire-se ao contrário. Se o diabo anda atrás de si, vire-se ao contrário. Sim. Agora vais tu correr atrás, à minha frente. E se você o expulsar, se você tomar a autoridade que Deus lhe deu, porque Deus já... E o povo aqui ainda não tinha a autoridade que a gente tem. Ainda não tinha nada que a gente tem. Nós somos um povo, uma época abençoadíssima, irmão. Tudo bom. Jesus já veio na altura e ela não tinha vindo. Nós hoje temos a vida eterna. Temos o perdão. Temos o poder e a autoridade. Estamos sentados à direita do Pai, acima de todo o principado, poder e potestade e todo o nome que se nomeia. Não só neste século, mas também no vindouro. Temos a autoridade, nós podemos dizer, em nome de Jesus. E as coisas acontecem. Eles não tinham o nome de Jesus. Mas estavam com fé. E estavam a ser liderados por um homem que realmente temia a Deus e que estava a ser guiado por Deus. O versículo novamente. Aquele que desaparece muito rapidamente, não é? E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar, fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Em seco. Há teorias, há de indivíduos que quando ensinam isto, o mar vermelho não se abriu. Aqueles atravessaram ali para um sítio que estava a maré baixa e estava assim, a água dava para o tornozelo. Há pessoas que pregam isso. Então não é? Há pessoas que pregam tudo. Mas eles não passaram com água para o tornozelo. Passaram pelo mar em seco. Em seco. Como é que Deus fez isso? Não sei. Nem quer saber, nem me interessa. Eu só preciso saber o suficiente. O possível. Deus faz o impossível e faz mais que o suficiente, porque Deus é um Deus sem limite. Ainda se lembra da mensagem, do título da mensagem? O Deus além do limite. Outra vez o versículo, aquele que desaparece. Ora, eu agora vou estender a vara e vou fazer assim e o versículo aparece. Você vai ver. Você vai fazer, grande milagre. E eis que endurecerei o coração. Outra vez, é o mesmo. Pois ele repete aqui várias vezes. Está a ver porque é que a gente repete várias vezes a mesma coisa? A fé vem por ouvir e ouvir. Ele aqui estava a falar a mesma coisa. E aquele povo todo, que eram cerca de 3 milhões de pessoas, né, contando as mulheres e as crianças, e já tinham ouvido. E nenhum deles assim, mas tu já tinhas dito isso, é a segunda vez que dizes isto, estás a ficar velho, estás-te a repetir. Outra vez, eu estou sempre a dizer a mesma coisa também, não é? E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e estes entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Outro, versículo 18. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Isso era muito complicado, eles saberem que era o Senhor. Sabe porquê? Porque eles não se submetiam a um Deus qualquer. Eles tinham lá os deuses deles. Quantos deuses é que os egípcios tinham? Mais que as mães. Eles tinham mais que as mães. Quantos egípcios estivessem lá no Egito, se fossem 1 milhão, eles tinham para aí uns 3 milhões de deuses. Era uma loucura. Era deuses para tudo. Já está como o outro. É a senhora do descanso, a senhora do trabalho, a senhora dos exércitos, a senhora há senhoras, né? No catolicismo há senhoras para tudo. Só há uma que não há, que é para a limpeza. Há senhoras para tudo, mas menos para a limpeza. E os egípcios tinham deuses para tudo. Mas percebiam que havia ali um Deus que era superior. Outra vez, por favor. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Deus está a falar. Eles vão saber quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavaleiros. Como é que Deus foi glorificado nos carros e nos cavaleiros? Sabe como? Matando-os a todos. Sem dó
nem piedade. És piedade que me desculpe, mas era sem piedade nenhuma. Era a única coisa que não havia lá no Egito, era piedade para os egípcios. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Atrás de quem? Do povo de Deus que estava a encaminhar para o Mar Vermelho. Para quê? Para fazer divisão entre o exército que estava a persegui-los e o mar e o povo. Para que não lhes chegassem. Continuando. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles também a coluna de nuvem que se retirou deles e se pôs atrás deles. Uma nuvem. Outra vez, isto é, o 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Olha o que é que Deus fez. Já era de noite, e Deus pôs um anjo entre o exército e o povo, e mais uma nuvem luminosa, para lhes dar luz. E diz que o exército não conseguiu chegar ao povo com cavalos, com carros, os outros iam a pé. O povo ia com crianças. Há filmes que estão muito bem feitos e mostram isso, que eu acredito que tenha sido a realidade. Eles saíram de lá sem carros. Também não tinham tirado a carta, se a polícia os apanhasse, era logo multa. Olha, a multa, eram para os polícias que era um fartote. Aí, não há mãos a medir. Bora, malta. Hã? Exatamente. E eles não tinham carros, não tinham nada. E eu com as crianças ao colo, se calhar alguns iam com alguma coisa pendurada ao pescoço, um presunto, uma coisa qualquer para o caminho, não é? E carregados a pé, apenantes. Os outros iam com carros e cavalos e armas e andavam, tiveram a noite toda a cavalgar e não chegaram ao pé deles. Se dá para entender? Não dá. Eu não entendo. Isso é o nosso Deus. Quando estas coisas acontecem e a gente não consegue entender, a gente diz assim, pá, isto tem que ser Deus. Sabe que o diabo, por vezes, faz coisas porque há muito, desde que foi criado e se revelou, ele tem um propósito, tem uma ambição, é ser como Deus. A ambição do diabo é ser como Deus. Só que nem pintado de amarelo, de maneira nenhuma, nunca jamais entra para algum. Mas ele tem essa ambição e ele por vezes quer fazer coisas que as pessoas não entendem para que ele seja glorificado. Quando você fica danado com as coisas, quem é glorificado? É Deus? Não. É o diabo. Sim, desta vez consegui. Eu estou a falar para si, estou a falar para mim. Aqui que eu falei foi para aí e voltou para trás e assim, está aqui acima à minha frente. Quando nós não reconhecemos a Deus e ficamos danados com as coisas, quem é glorificado é o diabo. E ele adora estas coisas. É a ambição dele, é ser glorificado. Mas eu não vou adorar o diabo. Não. Se calhar você já o adorou muitas vezes sem saber. Mas muitas vezes. Como, pastor? Quando você fica danado com as coisas que lhe acontecem. Quando você começa a resmungar com as coisas que lhe acontecem. Quando você não vê saída e começa a ver a vida andar para trás e lhe tiram do sério. É aqui que o diabo é glorificado. Estão a entender, irmãos? Qual é que Deus é misericordioso? É um Deus cheio de amor. Continuando o versículo que desaparece e voltou. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar que o Senhor fez. O Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental e toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco e as águas foram partidas. Continuando o versículo 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. As águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Esse é o nosso Deus. Ainda a malta vai bater palmas para o Benfica e para o Sporting e vai para os estádios e ficam roucos. E quando se fala de Deus, a malta... A maior tristeza de Deus é isso.
É as pessoas não o reconhecerem. Nós que somos homens, quando não nos reconhecem, nós ficamos abatidos e tristes. Agora imagina Deus que criou os céus e a terra a pensar em si e depois leva esta paga por trás, leva esta falta de reconhecimento, esta falta de gratidão. Olha como é que Deus não fica. Então eu queria estas coisas, estou a pensar nesta malta e estes tratam-me assim. Por isso é que a compaixão dele, a misericórdia, o amor, a graça dele é tão grande. Não dá, não cabe na nossa cabecinha. Porque se ele fosse como nós, se fosse vingativo, já não me reconhece, mas agora, olha, agora há de deitar na cama que tu fizeste. Isso é o que nós fazemos. O ser humano faz isso. Mas Deus não faz isso. Mesmo apesar de estarem a chicotear Jesus, a cravar pés e mãos e furarem no lado, o que é que ele disse naquela hora, ali na cruz? O que é que ele disse? Pai, perdoa-lhes. Está a entender? Veja isto. Deus ainda orou por si. Deus ainda intercedeu por si ali à hora da morte. Esse é o seu Deus. E vim eu de tão longe e você veio de tão longe para ouvir isto, já viu? Valeu a pena? Eu não tenho muito mais para dizer, muito mais. Ao fim e ao cabo, são outros exemplos do limite que determinadas pessoas chegaram. Por exemplo, a Ana era estéril. A Ana era um indivíduo, que eu não vou estar a abrir, senão a gente demora aqui a noite toda, nisto já são quase 11 horas. Este indivíduo casou e tinha 2 senhoras. Na altura, podia-se casar com 2 senhoras. Ou casar, eram as tais concubinas. Há igrejas que hoje ainda pregam o concubinato. Não sei se isso acende alguma luz, de repente acende-se assim alguma luzinha, assim, será que você já ouviu isto em algum lado? Há sítios, há igrejas onde eles pregam que um homem pode ter mais que uma senhora, mais que uma mulher. Porque eles vão ali ao Velho Testamento. No Velho Testamento era possível. E é o caso aqui de um homem que tinha 2 senhoras. Uma era a Ana e outra era... o nome dela. Era? Medina. É que eu lembro do Fernando Medina, mas não é? Estava a ver que ele tinha mudado de sexo, mano. Como é que é? Perina? Penina. Penina. Ok. Pois eu tinha visto o nome. Era só para ver se você sabia. Era a Penina e a Ana. Também que raio de nomes. Se eu tivesse uma filha com o nome de Penina, ela, coitada, cortava os pulsos. Sim, pá. E o nome dele também era... A quem? Elcana. Eu às vezes costumo dizer assim, esta água é de onde? É de Elcano. De Elcano de la Tornera. Em Espanha é assim que se diz. Elcana. Era que também tinha o nome da mulher dele, também era a condizer. A Elcana casou com a menina, com a Penina. Mas com a Ana também. A Penina deu-lhe filhos. Na altura, não ter filhos era uma coisa... Hoje em dia, as pessoas, quanto menos filhos tiverem, melhor, que a vida está um bocado mais cara e evita-se. Mas antigamente, e há a tradição das famílias mais antigas, quanto mais filhos tiverem, melhor era. Porque era aquelas fotografias de família, era só filhos, e era só netos, e só miudagem. Neste tempo era assim. Mas a Ana, que era a concubina dele, era a mulher dele, não tinha filhos. E ela tinha um desgosto porque quando as pessoas não tinham filhos, eram consideradas, não eram tratadas da mesma maneira. Não tinham os mesmos benefícios que a outra, que os filhos tinham. Então ela era considerada entre segunda. E ela orou a Deus, para Deus a abençoar, para poder ter um filho. E Deus, que é o tal Deus sem limite, que consegue endurecer o coração do faraó, que consegue fazer divisão entre um exército de carros e cavalos com um bando de malta a pé, com os presuntos às costas e os filhos ao colo, e Deus consegue fazer uma separação. Este Deus tornou a mulher produtiva e ela teve um filho.
E ela também disse, Senhor, se me des o filho, este filho vai ser consagrado a ti. E foi o profeta Samuel. Hã? Quem conhece a Bíblia, conhece a história da Bíblia, sabe que Samuel foi um cromo daqueles da bola. Era o cromo daqueles, o número que não havia mais nenhum, nem havia para a troca. Era só aquele. Esse é o nosso Deus, um Deus que vai além do limite. Foi o que eu fiz com a Ana. Abraão também tinha um limite. Sabe qual foi o limite? Ele não podia ter filhos, é a mulher que não podia ter filhos. Ele ainda não chegou-se pela barriga da perna. Mas Deus fez um milagre e concedeu-lhe que a mulher tivesse um filho, o Isaac. E quando Deus permitiu que a mulher engravidasse se ele tivesse o filho, que era o ai Jesus dele, sabe o que é que Deus fez? Pediu-lhe o filho em sacrifício. Pediu-lhe para matar o filho em sacrifício e oferecê-lo a Deus. Deus às vezes faz coisas que a gente não entende, não? Mas Deus lá entende. Deus lá sabe porquê. Portanto, o limite do Abraão foi o filho. O que é que Deus fez? Quando ele ia para matar o filho, Deus, um anjo, pegou-lhe na mão e disse, não faças isso. Não atentes contra a vida do menino. E naquele instante surgiu um carneirinho para fazer o sacrifício. Porque ele tinha que fazer um sacrifício. Deus pediu o filho. Mas quando o anjo o impediu de matar o filho, automaticamente ele proveu um animal que estava ali à mão de semear para fazer o sacrifício. E o que é que aconteceu com Isaac? Morreu? Não. Mas em figura foi como se ele tivesse morrido e ressuscitado. Era um exemplo, era uma quê? É? Toponímia. Pronto, assim já okay. Então, aquele exemplo do filho, ele não poder matar o filho e de repente aparecer um animal, era como se ele tivesse matado e ressuscitado. Era já uma referência àquilo que iria acontecer com Jesus. Jesus também teve um limite. Ou você pensa que Jesus, que era o poderoso, era um super-homem? Não, não era. Jesus tinha poder porque era o Espírito Santo que estava sobre ele. Mas tinha limites. E o limite de Jesus, sabe que era a própria morte. Morte foi o limite de Jesus. Só que o Pai é o Deus sem limite. E ressuscitou. Teve lá 2 dias ou 3 dias, ele ressuscitou ao 3º dia. Ele não se manteve no túmulo. Ao 3º dia levantou-se e ressuscitou. Isto para explicar outra vez o seguinte: Deus é o Deus sem limite. Quando nós temos limites daqueles da pesada, é quando Deus ainda é mais glorificado. Quanto mais difícil for a situação, maior é a glória de Deus. Para aqueles que nele confiam. O obstáculo pode ser uma desgraça para uns e uma glória para outros. Os problemas da vida podem ser uma desgraça para muita gente, mas pode ser uma glória para muita gente também. Para aqueles que acreditam. Porque aqueles que acreditam em Deus, no Deus sem limite, vão ver Deus operar na sua vida assim, à frente dos olhos. E a ver assim. As vezes que eu vi Deus operar na minha vida, e não foi há muito tempo, há muito pouco tempo, eu vieram umas lágrimas aos olhos, porque sim, quem sou eu para Deus fazer estas coisas? Nós somos tão pequeninos, irmãos, e temos a mania que somos grandes pessoas, mas nós não valemos nada, em nós não há nada. Se não for Deus, se não for o Espírito de Deus em nós não valemos nada. Mas os homens, nós temos aquela tendência, eu quando falo de nós é do ser humano, têm sempre a tendência de pensar que é uma grande pessoa, que consegue coisas fantásticas. Não reconhecem Deus, não dão a glória a Deus, pensam que é deles, mas não é. Não precisa, eu já disse no outro dia que não precisa de vir à igreja para ver Deus operar. Embora nós vimos à igreja com um propósito, que é de aprender mais com Deus. Amém? E eu espero que os irmãos aprendam alguma coisa com esta minha conversa, com este estudo, que isto não é propriamente um estudo, mas é
É uma pregação, uma conversa entre família. Espero sinceramente que isto vos sirva, que seja útil para vocês. E que isto desperte em vós aquilo que é preciso despertar. Amém, irmãos? E Deus deixa-nos estas coisas todas acontecer para que nós pensamos nele e ponhamos em prática aquilo que ouvimos. Só que isto tem um risco. Quando você ouve uma mensagem dessa, corre um risco. É você sair daqui e na próxima semana, ou se calhar ainda hoje, enfrentar alguma coisa que você tenha mesmo que fazer aquilo que ouviu. É o brinde. É o brinde que lhe dou. É o brinde que Deus lhe dá a si. Glória a Deus por isso, amém? Deus é um Deus sem limites. A morte de Cristo era o seu limite, mas Deus o ressuscitou. O limite dos apóstolos era o quê? A prisão. Foram todos presos. E o que é que aconteceu? Deus enviou um anjo e abriu a porta da prisão. E as algemas e aquelas correntes que eles estavam amarrados caíram no chão. Todos nós temos os nossos limites, mas Deus é o Deus sem limite que vai abrir um caminho para si. Amém? Glória a Deus por isso. Os irmãos foram abençoados? Para a sua cara. Fui, pastor. Alguns até dormem. Sono profundo. Mas não admiro, porque Deus deu sonos profundos a muitos homens de Deus. O teu sono é de Deus. Portanto, quando é assim, não acorda a criança. Muito bem. Tenho dito, vamos orar. Se o pastor quer dizer alguma coisa, não quer dizer nada. Já chega, não é? Ok, então vamos orar. Pai Santo, muito obrigado pela tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que espada alguma de 2 gumes, Senhor, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração, Senhor. É a tua palavra que nos alimenta, Senhor. É a tua palavra que nos dá força, que nos dá ânimo. É a tua palavra que nos faz continuar em frente. É a tua palavra que nos faz descansar. E és tu, Senhor, porque tu e a tua palavra são um só. Obrigado, Pai, porque no meio da nossa limitação, tu és glorificado no teu poder, Senhor. Tu és glorificado no teu amor e na tua graça, com a qual tu nos socorres, Senhor, nos dias difíceis, Senhor. E todos nós temos tido dias difíceis, Senhor, mas Tu és o Deus do impossível, Tu és o Deus superior a essas dificuldades, superior ao perigo, superior a todas as ameaças que possam vir de todas as maneiras e feitios. És muito superior a este cenário que está a formar no mundo inteiro. Um cenário que não é nada agradável. Nós vemos que as coisas estão a ficar mais difíceis para o ser humano, mas Tu és o nosso Deus. Aqueles que confiam em Ti, Senhor, têm luz no meio das trevas. Aqueles que confiam em Ti têm alimento, mesmo que todos estejam a passar fome, Senhor. Aqueles que confiam em Ti têm um caminho onde Ele não existe, nem que seja por meio do mar. Obrigado, Pai. Nós entregamos a Ti, Senhor, esta noite toda a honra e toda a glória e confiamos em Ti, nas nossas vidas, na nossa família, na nossa saúde. Em tudo nós pomos as mãos e em tudo o nosso pé pisa, Tu estás ali connosco, Senhor. Muito obrigado, Pai. Mais uma vez, obrigado por todas as coisas que Tens feito e, acima de tudo, por aquilo que Tu és para nós. Tu és o nosso Deus, és o único, Senhor, és o princípio, és o fim, és o alfa, és o ômega, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Senhor. O Deus sem limite, o Deus para além do limite. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém.